Bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. Sem tomar muito seu tempo, curte, compartilha, comenta, dá o seu like, manda para todo mundo que você conhece, que quer saber um pouco mais sobre o mercado imobiliário, sobre construção civil, arquitetura, marketing digital, marketing para corretor de imóveis, vendas, empreendedorismo. Esse é o principal objetivo do Pod Imóveis, te passar informação, conhecimento e, é claro, trazer os grandes players aqui da região para falar um pouquinho mais sobre a sua jornada, sua história de vida, seus conhecimentos e, claro, passar grandes lições para a gente. E não é à toa que, mais uma vez, um convidado especial senta aqui na minha frente, do meu lado, para passar muito conhecimento, uma profissional que eu tenho um carisma enorme, uma pessoa que está ali a todo momento te ajudando, dando ideias, insights. Já tive a oportunidade de trabalhar com a empresa dessa mulher maravilhosa, que é a Fabi da HB Condomínios. Fabi, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter topado de cara. Fabi já me ajudou, passou o nome de mais um monte de entrevistado que vai vir aqui também conversar com a gente. É um prazer te ter aqui, mulher. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada pelos elogios. Já fiquei emocionada. Fiquei até emocionada agora. É um prazer para mim estar aqui, né? Porque tu trabalha com corretagem, com imóveis, e eu sou do condomínio, é a parte que o condômino, quem tu vê menos gosta, né? Então, é verdade. Poder falar um pouquinho disso, explicar, para mim é uma honra estar aqui. Gente, eu preciso falar que quando eu comprei meu primeiro apartamento, a Fabi me colocou de subsíndica. Isso aí. Me colocou de subsíndica. Ela assim, quem vai ser o subsíndico? Jéssica, vamos lá. E aí, no fim, eu virei subsíndica. E eu trouxe ela aqui hoje pra gente conversar sobre essa parte que realmente a gente acaba não tendo muito conhecimento, não sabe como funciona. E é importantíssimo, durante a jornada imobiliária, durante a sua análise na hora de comprar um imóvel, comprar um apartamento. E a gente vai conversar sobre tudo isso aqui agora. Mas antes, Fabi, me conta um pouquinho, mulher, como que começou essa ideia do ramo de condomínios? Como que surgiu a HB? Conta tudo aí pra mim agora, Fabi. Vamos lá. Eu sou a Fabi da HB Condomínios. Já é conhecida assim, né? A Fabi da HB. Isso. E não é à toa, né? É Fabiane Rost Bocardi. São a junção dos sobrenomes. Eu ia perguntar o que era HB Condomínios. Como é que surgiu isso aí? Eu trabalhava há 18 anos em uma contabilidade. Eu sempre fui muito curiosa, eu queria muito as coisas. Tinha muita vontade de fazer acontecer do meu jeito. Então, eu trabalhei 18 anos numa contabilidade. E nesse tempo que eu trabalhei lá, eu já fazia alguns condomínios. A contabilidade deles era muito diferente. A gente não atuava da maneira que atua hoje. Né? Tu emitia o boleto e fazia a contabilidade, somente isso. Não dava todo o suporte que uma administradora dá. Né? E pode ser feito isso? Pode. Ainda existem alguns condomínios dessa maneira, que daí o síndico administra e só paga a contabilidade para fazer o balancete e aliar ali com o extrato. E não era isso que eu queria. Eu falei... Só que eu trabalhava num lugar maravilhoso. Eu estava numa zona de conforto muito grande. Para mim era muito bom estar ali. E eu não queria me tornar uma concorrente dela. Eu sou contadora, minha primeira formação é contabilidade. Olha! Né? Aí eu vi esse nicho de mercado de condomínio crescendo na nossa cidade. Eu falei, opa, é a hora de eu sair, de eu ter a minha independência, né? E não ser uma concorrente dela. Que é isso que eu não queria. Né? Então, foi dali que surgiu a ideia da HB. Ali eu trabalhava com condomínio. Nesse tempo que eu estava lá, o Sesc Centenário me procurou para fazer a administração. Eu peguei, para mim foi um desafio, uma escola. Eu aprendi muito com o condomínio Sesc Centenário. De todas as formas, lá acontece todo tipo de problema. Para uma iniciante, foi fantástico, assim, foi espetacular. Porque tinha situações que, como era só a parte contábil, tu não tinha experiência. Tu não tinha o dia a dia, tá lá, a presença. Olha o que está acontecendo. E agora o que a gente vai fazer nessa situação, né? Foi aí que eu fui em busca de mais conhecimento. Eu comecei a fazer curso de administração de condomínios em Balneário, curso de síndico profissional e fui fazer a faculdade de administração. Comecei com processos gerenciais e, em seguida, emendei em administração, porque eu vi que as duas coisas eu precisava. Não adiantava eu ser contadora, entender dos números e não entender da parte da administrativa. Justo. Né? Eu não queria ser mais um.
Eu falei, eu vim para fazer a diferença. Legal. É dessa maneira que eu quero atuar. Então, foi daí que surgiu, né? Quando eu falei assim, eu vou sair de onde eu estava, o pessoal disse, não, tu não vai sair, Fábio. Não acredito. Olha, tu tá instável, é muito bom, tu tens folga a hora que tu quer, né? Tu age... Eu falei, gente, mas eu não quero mais, eu preciso ter o meu nome, criar a minha independência, né? Então, eu tive amigos que disseram, não, Fábio, não sai, não faz isso. Ninguém acreditou. Não, ninguém acreditou e ninguém confiou, inclusive o Sandro, meu marido, ele disse, tem certeza, Fábio? Eu falei, eu tenho certeza, eu já estou há algum tempo pensando. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, então, antes de eu tomar uma decisão, eu já tô, ó... Mas quando decide, também ninguém tira da cabeça. Eu falei, eu vou e pronto. E foi aí que surgiu a HB. E hoje a HB tá com quanto tempo? Hoje a HB tem 10 anos de mercado, quase fazendo 11, né? E às vezes eu penso, eu acho que eu tive sorte, mas eu não tive sorte. Eu sou de uma família simples, sou natural de Brusque, mas não tenho sobrenomes brusquenses. Então isso pesou muito. Né? Eu comecei com esses condomínios que eu já tinha, que eu levei de onde eu trabalhava. E eu falava, meu Deus, eu tenho um desafio muito grande. Que eu tenho empresas atuando na cidade, né, com nome, com sobrenome, e quem é a Fábio no meio disso tudo? Eu disse, não, mas eu vou chegar para fazer a diferença. E para elevar esse mercado e melhorar, e com certeza todos melhoraram com isso. A gente sabe que teve uma virada de chave a partir da HB. É mesmo? Eu ouvi de uma pessoa que tinha uma administradora, hoje não tem mais, e numa assembleia, recentemente, ele disse para o síndico, você sabe por que eu saí do mercado? Aí ele disse, não, eu saí porque a Fábio entrou. Aí eu falei, meu Deus, porque como eu entrei? Assim? É que a gente sacudiu o mercado. A gente sacudiu. Não era mais simplesmente emitir boleto. É verdade. Não cabe mais isso para uma administradora, né? Não é isso que o síndico espera. E eu acredito que para todo ramo, seja para o corretor de imóveis também, quando você está acostumado com aquilo, todo mundo vai fazendo igual. Quando entra alguém para fazer algo diferente ou que faz alguma coisa diferente, muitas vezes incomoda o acomodado, mas também ele ajuda a sacudir o mercado para melhorar realmente, né? Todo setor, eu acredito que seja assim. E aí tu foi sozinha, começou a estudar. A cara e fui. Todos os eventos que tinha a palavra condomínio, a Fábio e a galera da HB tava lá. Já tava lá. Então, mas aí tu começou com uma equipe já? Eu comecei sozinha. Aí passou alguns meses, eu vi que eu não conseguia mais ficar sozinha. Aí eu contratei uma moça. Aí era eu e ela. Né? Lá na 7 de setembro, uma sala barulhenta, passava muito carro. Eu falava, ai meu Deus do céu, preciso sair daqui, preciso pegar uma sala maior. Sem condições ainda, né? Porque eu comecei com uma mesa, que um amigo do Paraná me mandou. Manuel, sou grata a ele. É um ar-condicionado que a minha mãe deu. É o computador que eu tinha e me mantinha com a minha rescisão da minha saída do trabalho anterior, né? Então, tinha que dar certo. Eu falei, tem que dar certo. Não tem outra alternativa. Não tem outra e eu vou fazer dar certo. Eu não entrei aqui para ser mais um. Eu entrei para ser a Fábio da HB. E se tornou a Fábio da HB, referência, né? Porque hoje vai em um monte de apartamento, tá lá no canhotinho dentro do elevador, HB Condomínios. Aí eu falo, é a Fábio da HB Condomínios, espera lá. É os detalhes, né? Os detalhes. Que legal. É isso que faz da HB diferente. A gente valoriza muito as datas. Dia da Mulher é uma lembrança para toda a síndica. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, bola. Né? Então, assim... Que massa! É o nosso objetivo principal, a humanização. Tratar pessoas como pessoas. Não simplesmente a administradora que emite um boleto. E eu acredito que também, assim, né, Fábio? Muitas vezes o próprio morador do empreendimento, o locatário de uma sala, enfim, às vezes pensa assim, a administradora de condomínio não faz nada. Né? E aí tu vai mudando com esses cuidados, com esses detalhes, a percepção também das pessoas, né? Opa, tô aqui. Se eu precisar, eu tô aqui. Exatamente. E como que tu... assim, muita gente não sabe qual que é o papel da administradora de condomínio num total, assim, que possa ser, isso aqui compete a gente estar auxiliando, para o pessoal também saber, né? Ter essa visão de, poxa,
isso tudo a administradora de condomínio faz? Muitas vezes as pessoas não pensam isso, né? Perguntam, quanto que é a taxa de condomínio? Isso. É tanto. Ai, que absurdo. Aí tu olha por trás, a engrenagem que vocês cuidam para aquele empreendimento estar saudável. Não digo só financeiramente, mas tipo assim, poxa, vamos melhorar isso, vamos cuidar com aquilo. É importante, pessoal, saber tudo que compete a vocês isso, né? Tem muita coisa por trás para dar certo, né? Muito Por exemplo, o quê? procedimento, a administradora, eu costumo dizer que ela é o bastidor do síndico. Boa. Né? O palco vai ser sempre o síndico, o mérito vai ser sempre dele. Né? A administradora vai estar sempre por trás dele. Isso tu pode, isso a lei permite. É um barulho entre vizinhos. Não é o condomínio, é uma relação de vizinhança. Toma cuidado. Olha só. Não vai comprar essa briga. Tu intermedia, né? Tu acalma os ânimos. Tenta uma reunião com os dois, mas jamais dá uma advertência para aquela pessoa por estar um barulho com o outro, né? Não está afetando a comunidade. Né? Então, a gente está por trás dele, alimentando, baseado na lei. A administradora, ela faz de tudo. Né? Tem muita gente que ainda confunde. Mas eu prefiro uma contabilidade porque tem o contador. Não, a administradora ela também tem o contador, porque ela precisa emitir o balancete. Né? Prestação de contas é trabalho de um contador. E a administração é tudo que envolve a manutenção necessária durante um ano. Recarga de extintor, limpeza da fossa. Então, tudo isso a gente passa para o síndico. Mês de abril tem que recarregar o extintor. Março a gente já está alimentando. Tem que fazer o seguro. Não é simplesmente fazer o seguro. Tu precisa saber como é aquela comunidade. Tem 2 elevadores, tem tantos portões, vamos baixar isso aqui, vamos aumentar isso aqui, de acordo com cada condomínio, né? Não posso simplesmente generalizar. É um prédio, vamos fazer assim, a pólice é assim, não. Então, por isso que eu não faço orçamento sem visitar o condomínio, sem conhecer, sem saber o que tem lá naquele condomínio. Até para poder elaborar uma previsão, né? Então, a gente faz a previsão do condomínio também, baseada na realidade dele, o que tem nele. Não é assim, eu chutei que vai dar R$300. Não, tudo é baseado em fatos. Quantidade de extintores, quantidade de mangueira, tamanho da fossa, tamanho da caixa d'água, o que tem de área de lazer. Então, tudo isso envolve para estar dentro da previsão orçamentária. E é um trabalho, assim, às vezes a longo prazo, porque tudo depende de orçamento para te apresentar para o cliente. Né? Então, isso demanda... São várias pessoas fazendo cada uma determinada coisa para juntar e formar a previsão. E né? imagina o controle que tu tem que ter. Tem que ter um controle muito grande, porque tu não pode deixar vencer um seguro. Exato. Imagina vencer um seguro e dar uma trovoada e danificar o elevador. E aí? A gente está lascado, né? Sempre digo que a gente responde. Administradora. Exatamente. E a equipe que tu tem que ter por trás. Sim. Porque eu acredito que deve ser a mesma coisa que, por exemplo, o aluguel. Eu não trabalho com locação. Mas a Carol da Amo veio aqui também e já deu esse exemplo pra gente. Tu tem um profissional que trabalha contigo, mas ele tem um volume X de mãos para conseguir atender. Tu tem o teu funcionário X que vai conseguir te dar esse suporte em 10 empreendimentos. Só que tu tem um monte, e aí a tua escala de funcionários também vai aumentando para ter esse controle. Exatamente. E é muita coisa. É muita coisa. E às vezes a pessoa fala, mas é caro os honorários da administradora. Né? Caro é tu pagar barato e não receber o serviço. Boa. Né? Então, assim, caro é tu tá pagando e não ver a coisa acontecer, tu ir lá no teu corredor e ver que o extintor tá vencido. Então, assim, o que eu queria que o morador, o condômino soubesse, o quanto ele precisa cuidar de dar o seu dinheiro na mão de uma administradora. O tamanho da nossa responsabilidade. Né? Porque imagina, tá vencido os extintores, a administradora esqueceu de avisar o síndico para fazer essa troca, ou a empresa de extintores, acontece um incêndio lá. Vai sobressair em cima de quem? Sobre o síndico. O síndico, ele vai me chamar daí como corresponsável, né? Porque é o síndico que responde civil e criminalmente do condomínio. A responsabilidade é dele. Ele está terceirizando algo para mim. Então, ele vai me cobrar. Mas lá na justiça, quem vai responder é o síndico. E olha que importante isso também, porque todo mundo pensa assim, você é síndico para não pagar condomínio, para receber um salário? É horrível isso. E aí, bonitão? E se acontece alguma coisa? Rapaz, eu sempre falo, sabia, Fábio. É terrível. Eu sempre digo, na primeira assembleia, né? Eu falo, gente, se você sabe a função do síndico, a responsabilidade que tu carrega nas tuas costas,
Que às vezes tu vai pegar para ser síndico por uma isenção de uma taxa e na hora de um problema desse, né? E tu pegar o mais barato, botar um cara pendurado no prédio que não tem as NRs, né? Porque acontece muito isso com a gente nos orçamentos de pintura. Ah, eu tenho um MEI aqui que faz, e aí o MEI tem mais 5, 6, todos sem registro, não tem as NRs. Se ele cai de lá, o síndico está lascado, ele vai responder por aquilo ali. Né? Então, por isso que eu digo, a gente é o bastidor dele para que ele não faça isso. É o suporte do cara. A gente é totalmente o apoio cara dele. ganha o crédito, mas quem faz a responsa toda é vocês. A gente é a muleta dele, né? A gente está ali para segurar ele e fazer acontecer. Por isso que a gente precisa ser ouvido, né? Não adianta eu falar e o síndico não... Tô chocada. É muita responsabilidade. Eu não sabia. E aí, mais uma vez, a gente percebe como é bacana o podcast, porque é uma aula para mim também. Eu não tenho essa noção. E aí o pessoal, tem assembleia do condomínio dia tal, hora tal. O prédio tem 50 moradores, aparece 10. A partir do momento que tu não vai, que tu sabia, tu já deu o teu sim. Né? O nosso cuidado é assim, ó, principalmente na instalação, né? Eu falo, meninas, todos precisam ser convocados. Mas eu mandei e ele não respondeu. Tu vai ligar, a gente vai atrás dele onde for. Ele precisa dar um okzinho, uma setinha, qualquer coisa pra gente. Sinalizar que ele foi avisado. Se ele não quiser ir, aí já é com ele. Mas a gente precisa convocar 100%. Se de 100% e 2, uma assembleia para ser válida, ela precisa de 2. De 2. Somente 2. Mas é importante a participação. Por isso que um dia antes da assembleia a gente manda um novo lembrete. Lembra, tem assembleia amanhã. Mas os próprios moradores do prédio não se interessam, né? Não, a maioria não se interessa. E não vai, e aí acaba não tendo essa percepção e não sabe o papel da administradora do condomínio. Os conflitos entre o que pode e o que não pode. Tu tem um jurídico interno que te dá esse suporte? Nós temos uma assessoria jurídica, né? Mas a gente não pode ter um jurídico dentro da HB trabalhando. Por quê? A OAB não permite. A administradora ela não pode ter um jurídico. A gente precisa terceirizar essa função. Então, tudo que for de notificação, contrato, a gente precisa contratar o auxílio de uma assessoria. Mas a gente não pode ter ele internamente e oferecer esse serviço. Mas eu digo assim, por exemplo, como tu falou assim, quem vai responder alguma questão crime é o síndico. Como tu falou assim, dois vizinhos estão se encrencando por barulho, não é tua responsabilidade. Isso aqui a lei diz que é isso, isso, aquilo. Isso é o conhecimento da tua vivência, do papel do síndico, essa profissionalização que tu fez, ou tu também tem esse suporte? Porque muda constantemente também, né? Sim, muda. Aí tem assim, tem o Código Civil, Código Civil, a Convenção, Regimento Interno e as Assembleias. A Assembleia ela não pode sobrepor o que diz o Código Civil. Né? O Código Civil, a Convenção. Então, assim, isso tudo está na lei de condomínio. Né? As regras estão lá. A gente não pode inventar uma regra que contrarie isso. Então, tem que ter esse cuidado. A gente não pode inverter. Às vezes eu escuto assim, mas a Assembleia aprovou, né, uma pintura, vai trocar a cor. A Assembleia tinha 5, ali a gente vai trocar a cor. Não pode. O quórum é 2/3 do todo. Né? Isso está na lei, a gente precisa respeitar ela. Então, tudo tem que trabalhar baseado na lei. E essa lei tem. Agora, numa notificação que eu digo assim, teve um caso de o síndico ter notificado o morador, ou o próprio quando não quer pagar. Então, a gente não pode cobrar dentro da HB. A gente precisa contratar um terceiro para fazer esse trabalho. Isso que não. Mas o que está na lei de condomínio, isso aí a gente domina. Eu sempre digo que trabalhar com a lei é fácil. Difícil é trabalhar com o humano, né? Tu ter essa empatia, esse cuidado de saber como lidar com ele, como conversar. Entender, se colocar no lugar. Isso é. Essa é a parte mais difícil. E o mais difícil, eu acredito, Fábio, porque vocês lidam com as duas situações. Tanto o síndico, que está ali com vocês e saber lidar com o síndico, quanto o restante dos moradores também que estão ali, né? E às vezes, assim, quando a gente se adapta àquele síndico... Muda. Tem eleição e troca de síndico. Então, o nosso trabalho começa todo de novo. Alimentar ele novamente. A gente fala, mas eu já falei isso. Mas mudou o síndico, gente. O síndico é novo. Então, a gente precisa alimentar tudo novamente. Aí começa toda uma jornada novamente. Exatamente. Mas é bacana, né? Pelo menos não fica
na mesmice, né? Fábio, tá barato. Pode subir a administração do condomínio. É barato. É barato. Se tu vê tudo que a gente faz em um dia para a coisa acontecer e tudo que a gente recebe naquele WhatsApp, as meninas que elas recebem. Gente do céu. Imagina quando é prédio novo. É um prédio novo. O primeiro ano é o desafio. É o desafio. É o desafio tanto nosso, que elaborou aquela previsão, do síndico que não conhece aquela comunidade e do próprio morador. A gente pega pessoas que nunca moraram em prédio, né? Gente de todo lado do país. Pessoas que têm o hábito de deixar o sapatinho para fora. Ele não entende que a casa dele é para dentro, que o corredor é de todos ali. De todos. Então isso é muito difícil. Daí a gente fala, volto na empatia. Síndico, não vamos notificá-lo. Vamos fazer um comunicado para o todo. Justo. Se ele continuar com o sapatinho dele lá, daí tu falou, o sapato tem que ficar para dentro, o corredor é de todos, é uma área de livre circulação, você não pode colocar um vaso, o bombeiro não permite. Então, trabalhar primeiro a comunicação. Uma comunicação sem eficaz. Sem ser aquele negócio de ferro e fogo, né? Vamos multar. Exatamente, só gera conflito. Né? A gente está lá para levar paz e segurança. E harmonia para aquele lar. E harmonia para o lar. Né? Tu ir para casa e, pô, que legal. Meu prédio é bem cuidado. Que bacana que é meu síndico. Exato. Ele me chamou a atenção. Isso, mas ele estava na função dele. Exato. Né? Então a gente consegue trazer isso. Cara, eu achei muito legal. Beto, saudades. Mas eu tô morando num outro apartamento agora que eu achei sensacional a dinâmica do síndico. Eu acho que ele é até contratado. Ele não mora no prédio também. Que eu fiz uma festinha de aniversário. E aí a gente começou a rir, gargalhar. Era de noite já. Ele sabia que era do meu apartamento. Porque provavelmente quem reclamou. Ó, ali no 102 o pessoal tá reclamando. Ele assim, oi, então, acho que está vindo um barulho do seu apartamento. Mas eu não sei se é o seu. Ó o jogo de cintura. E às vezes a gente começa a observar como é bacana também, às vezes, tu ter um síndico profissional para saber lidar. Pode evitar muitos conflitos também, né, em relação a isso. E, Fábio, todo condomínio tem o seu regulamento ou existe um regulamento padrão? Isso tu monta ao lado do síndico? Como que é feito isso? Então, todo condomínio é único. Todo condomínio, o que tem que existir em todos é a figura do síndico. Pode a da administradora não existir, mas o síndico ele tem que estar lá. E todo condomínio precisa ter a sua convenção e o seu regimento. E é elaborado exatamente para aquela comunidade. Porque tem comunidade que não tem elevador. Tem comunidade que não tem salão de festa, área gourmet, piscina. Então não adianta fazer um regimento com tudo isso ali dentro. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, cada um, por isso que eu digo, tu precisa conhecer. Eu visito, eu ando pelos corredores, eu vou analisando o teto, chão. Meu olhar hoje já não consegue mais ser de beleza. Eu vou lá, olho o extintor. Opa, o extintor aqui, ó, tá próximo. Mando uma fotinha pra Gabi, galera. Teu olhar já é clínico. Tá no controle isso aqui, tá no radar, né? Então, nosso olhar é esse. E tu vai pro campo ainda? Eu vou, adoro. O que eu mais gosto de fazer é poder estar no condomínio. É mesmo? Tá atendendo. Meu Deus. Acho fantástico, assim, pegar um dia de sol. Hoje eu vou visitar tal e tal condomínio. Eu não aviso, às vezes eu passo, eu ando no corredor, eu vou olhando, falo, meu síndico, que bacana, olha esse jardim ali que ele fez, né? Olha aqui os detalhes, o cheiro, né? Isso tudo traz conforto. Involuntariamente, tu chega e fala, meu Deus, que legal, gente, olha que bem cuidado. Aí, às vezes, a gente vê um que tá faltando alguma coisa, você fala, ó, síndico, lá no prédio tá faltando isso, né? Vamos ver. Né? Ou algum condomínio que tá com muito problema de caixa de gordura. Fala, gente, vamos alimentar. Vamos botar aquela bombona de óleo na garagem. Vamos trabalhar isso aí. Tu ainda vai atrás para melhorar? A gente vai dando ideias. Né? Às vezes eu tô na assembleia. Esses dias eu também escutei. O condômino no outro dia me mandou, Fábio, eu queria te dar um feedback sobre ti. Eu falei, pô, que bom, né? Manda aí. Aí ele disse, ó, como é importante a tua presença. A gente tá falando de um assunto, aí tu vai lá e diz, existe isso que cabe no bolso do nosso condomínio. Olha que legal. Ou vamos fazer isso. Tu tá sempre trazendo inovações, novidades, coisas que a gente nem imaginava, ou imaginava ser um valor muito elevado. Eu falei, gente, é isso. Isso é o meu dia, é a minha vivência. Felizona. Imagina. É muito legal. E, Fábio, existe uma regra de quanto em quanto tempo precisa ser feita a assembleia, uma lei? Existem 2 tipos de assembleia.
assembleia ordinária e a extraordinária. A ordinária, ela precisa acontecer anualmente. E ela tem requisitos para ela existir, né? Ela tem a prestação de contas, previsão orçamentária e eleição de síndico se for anual. Porque o síndico ele pode ser até 2 anos um mandato, né? Então, essas 2 coisas ela tem que existir. E a extraordinária, quando é um assunto que não coube nessa aqui, uma reforma, uma revitalização, faz-se a extraordinária para aprovar, né? Então, esses 2 tipos. Hoje tem a de abertura, que a gente chama de AGI, Assembleia Geral de Instalação, mas que não nada mais é que uma AGO também, né? É uma inicial para começar a colocar o condomínio em ordem. Para abrir o CNPJ e nascer aquela comunidade de fato. E, Fábio, comprei um prédio novo, estou iniciando a entrega. Essa primeira entrega é uma responsabilidade do construtor definir uma administradora de condomínio? É um procedimento padrão? Tem algum documento que ele precisa iniciar já com uma administradora de condomínio? Não. Ele tem que fazer a entrega, né? Ele tem que entregar e aí ele convida, geralmente o consultor ele tem a sua preferência, né? Ele convida uma administradora para participar. Como acontece com a gente? Aconteceu um condomínio agora na Santa Terezinha, a gente fez a abertura e chegou esse item, né? Tinha uma pessoa na assembleia, ela disse, eu perguntei assim, alguém gostaria de presidir a assembleia? Porque alguém tem que presidir. Geralmente eu presido. Mas eu pergunto, se alguém quiser, fica à vontade, né? Porque às vezes tu pergunta isso, todo mundo já quer se enfiar, né? Já quer se esconder. Deus, Jesus, por que eu vim, né? Daí eu já falo, gente, fica tranquilo, eu posso presidir. Eu só tô perguntando, porque se alguém quiser, né? Às vezes tem algum advogado, enfim. E aí ele disse, eu quero presidir. Falei, beleza. Ele foi presidindo os itens e eu fui explicando a previsão, a eleição de síndico. E aí eu sempre coloco contratação da administradora. Aí ele falou, gente, esse item nós não vamos discutir hoje, porque ela está aqui, né? Aí eu falei, mas está na pauta? Né? Se você quiser que eu me retire, não tem problema. A gente veio aqui para fazer a abertura a pedido do construtor. Eu não quero ter nenhum cliente amarrado porque o construtor me indicou. Não, vocês são livres para fazer a escolha de vocês. Mas o item está na pauta. Eu vou explicar um pouquinho do meu trabalho, como funciona a administradora, que nós somos a administradora mais bem avaliada do Google, nota 5, nota máxima. São 130 avaliações positivas, nota máxima. Pode entrar ali. Botei alguns prédios que eu administro no slide, tinha um telão. A gente administra esse. Moradores já foram mandando mensagem para as pessoas que moravam nesse empreendimento, né? E aí eu disse, não, você, presidente, me desculpa, mas você pode colocar em votação. Aí ele, vocês querem levar a votação? Daí todo mundo, sim. Aí foi unânime a nossa contratação, né? Justo. Porque o item tinha que estar na pauta. Se eu não tivesse colocado o item na pauta, aí ele estava na razão de dizer, não, vamos... Aí seria feito tipo uma extra... Uma extra só para escolher a administradora. Né? Ou se nessa hora ele dissesse, não, realmente a gente quer em outro momento. Né? Mas eu disse, não, com certeza vocês vão ficar com a gente, vão adorar. Eu não tenho dúvida disso. A gente veio para melhorar o empreendimento junto com vocês. E a gente vai estar junto nesse processo. Com certeza. Sensacional. Fábio, o que é importante para o pessoal que vai escolher uma administradora de condomínio, seja um construtor que já quer fazer essa entrada, ou o prédio foi entregue sem administrador, o que os moradores em si têm que analisar no momento de escolher uma administradora de condomínio? Porque a gente sabe, assim como existem corretores que muitas vezes... A gente está lidando com valores, a gente está lidando com prestações de contas mensais, a gente está lidando com valores altos. Tem esse ponto que é fundamental analisar. Poxa, como é que a pessoa vai cuidar, deixar o caixa da empresa sadio, vai ter o controle, analisar. É importante o síndico saber analisar isso também, para ver se essa prestação de conta está certo. O que o nosso cliente precisa analisar antes de escolher uma administradora de condomínio que considera fundamental, imprescindível para a escolha? Na minha opinião, se eu fosse uma condômina, né, eu pegaria a opinião de outros síndicos. Eu perguntaria, que condomínios vocês trabalham? Tu consegue mandar uma relação? Consigo. De forma aleatória, tu entra em contato com qualquer um desses aqui e pergunta como é o trabalho dessa administradora. Porque assim, tu tá confiando o teu dinheiro a mim. Justo. Então, assim, eu acho que não só analisar esse aqui cobra 300, esse 600,
esse 700 não é só preço que está em jogo, porque esse teu 600 aqui pode ser muito mais barato que esse 300 de forma bem administrada, né? Então, ter esse cuidado, pegar opiniões de outros síndicos que já trabalham antes de contratar. Boa. Isso eu acho que é essencial. Google, para mim, é uma ferramenta. Boa. Eu quero saber de alguma coisa, eu vou lá no Google. Olha, quando eu vou pesquisar um hotel, né, eu vou em algum lugar, eu quero saber a avaliação desse hotel. Eu vou no Google. Para mim, o Google é um termômetro. Boa. Né? Não tem nada ali fraudado. Né? E assim, não é só a 5 estrelinhas. Tem vários relatos ali. Os comentários, né? Exatamente. Então, para mim, é 2 coisas fundamentais. Falar com os outros síndicos, né? Ver quanto tempo a administradora está no mercado. E o Google. São 2 ferramentas ali que eu não CNPJ, abriria a mão. Consultar o CNPJ, tempo de empresa, tempo de experiência. Igual um corretor, né? Porque também é prestação de serviço. Meu Deus. Não, eu digo assim, eu tô te dando o meu dinheiro. Eu preciso que ele seja bem cuidado. Quantos condomínios que a gente pega que não tem 1 centavo no caixa? Às vezes está negativo. Está negativo. Como trabalhar com caixa negativo? Previsão mal feita, cobrança não está sendo efetiva, né? Porque a gente cobra também. Claro. Administrativamente a gente cobra. A administradora tem esse poder. Temos. Passou de 3 cotas, aí sim a gente terceiriza para o jurídico, né? Mas até então, uma cobrança efetiva a gente vê que funciona. Boa. Boleto entregue de forma antecipada. Não vence amanhã eu entregar boleto hoje. Boa. Não faz sentido isso. Então, para a gente, até o dia 31, todos os boletos do próximo mês são entregues. Que vençam dia 20, dia 15. Não, eu acho máximo que vocês mandam por e-mail e o físico na caixinha de correio, né? Os 2, tá lá. Todo dia primeiro tá na minha caixinha de correio. E depois vai o lembrete. O lembrete. O lembrete. A gente fala que a gente tem um trabalho, né, totalmente humanizado. Sim. Essa semana foi uma pessoa na HB, aí ele disse assim, eu recebi aqui, ó, eu paguei meu boleto, vocês estão me mandando mensagem que eu não paguei. Aí a menina disse, não estamos te mandando mensagem que você não pagou, tá lá um lembrete só. Seu boleto vence em 5 dias. Se você pagou hoje, o banco não deu baixa ainda. Então amanhã você já não vai mais receber. Sim. Mas é só um lembrete pro senhor. Mas eu não quero mais receber, eu vou bloquear. Aí eu disse pra ela, deixa ele falar, ele tá só desabafando. Ele a gente talvez tem um teve um dia ruim. Exatamente, deixa ele falar. Né? Só faz a tua parte bem feita, chama ele para tomar um café, uma água, oferece uma balinha para ele. Trata ele como você gostaria de ser tratado. Aí ele foi embora, aí eu falei, tu aprendeu? Ela, sim. Eu disse, tu aprendeu como não tratar alguém. Boa. Não faça isso. Tu não gostou da forma que ele te tratou, então tu nunca vai fazer isso com ninguém. É verdade. Então, assim, a gente trabalha muito esse calor humano, sabe? Às vezes a gente pensa, meu Deus, como é que eu tô conseguindo? Mas não é sobre mim, é sobre ele. Ele é assim. Diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre a gente. Então... E o poder que a gente dá naquela pessoa no nosso atendimento. Isso é. Né? Porque se tu entrar na pilha... Se tu entra na pilha, depois tu vai se arrepender desse cara. Eu, no momento sóbria, não deveria ter falado isso. Exatamente. E aí a gente começa a aprender sobre inteligência emocional, sobre vendas. As nossas unhas estão curtinhas, né, Fábio? Então aqui, ansiedade, isso a gente não mostra na câmera. Mas é sobre isso realmente, né? E não pode deixar de ser mencionado como, apesar de vocês terem o cuidado do calor humano, da humanização, como vocês também são super tecnológicos. Quer reservar tal salão de festas. Entra aqui no aplicativo da HB, coloca a tua senha e reserva aqui o teu salão. Já dá no aplicativo as vagas disponíveis, as datas, as taxas, tudo certinho. As 2 coisas, elas têm que andar junto. Boa. Né? A gente não pode trabalhar com a tecnologia e deixar de lado o humano. Porque tem pessoas que ainda não se adaptaram à tecnologia. Aí essa pessoa, ela vai lá na HB. E a gente está lá à disposição. Você fala, gente, a gente está aqui à disposição para você. Venha tomar um café conosco. Venha conhecer o nosso ambiente. Né? Então, assim, o aplicativo, hoje ele tem agendamento de mudança. Nós abrimos um estúdio na Santa Terezinha. Mudança? Aí eu disse, gente, vamos organizar isso aqui. Meu, que massa! Né? Porque 3 mudanças no mesmo dia já vai atrapalhar a vida daquele condomínio, mesmo sendo novo. Então não pode ter mais que esse número. Eu não pode, imagina todo mundo... quinta-feira eu vou me mudar. Todo mundo querer mudar na quinta-feira. Não tem como. Não tem como. Então tem que ser organizado. Até porque a gente tem um carro
dentro de casa, né? Aham. Na vertical, o elevador é um automóvel. Exato. É o preço de um automóvel, então a gente precisa cuidar bem dele, né? Aham. Esse cuidado a gente toma também. Eu fiz uma abertura esses dias e daí eu disse, gente, eu tomei a frente e eu já comprei a capa de vocês. Porque na minha cabeça não tem como vocês realizarem mudança. Já tem gente querendo fazer amanhã. E se eu não tivesse comprado a capa? A capa leva 15 dias para vir. Cara, Né? Então, olha, tu tem que se antecipar. Trabalhar sensacional. preventivamente. Olha que sensacional. Eu vendi um apartamento em Santa Terezinha também. O construtor, tens alguém para me indicar e tal? Passei teu contato. Obviamente, eu acho que eu tinha te avisado também do residencial, enfim. Ele acabou optando por uma outra administradora nova, enfim. Fui lá no apartamento hoje, o vidro quebrado do elevador. Minha cliente quebrou o vidro do elevador. E se Não, a tem Fábio capa. tivesse comprado a capa antecipada? Já tava lá. E assim, tu arranha ele, é um carro zero, tu tem que cuidar dele. Tu pode melhorar, piorar não, né? Então, Claro. a esses detalhes a gente é muito atento. É os detalhes. Muito atento. Que era o que a gente estava falando antes de começar o podcast. É os detalhes que fazem a diferença Isso. da fidelização. Até porque a tua taxa de provavelmente de troca de administrador deve ser baixíssima. É mínima. A gente perde às vezes mínima. por preço, mas daí a gente já entendeu que esse cliente Não não é faz nosso. mais parte. Ele não quer trabalhar do nosso jeito e a gente não quer trabalhar por preço. Né? Não, às vezes me ligam, eu quero um orçamento porque a minha administradora está cobrando X e eu quero baixar. Eu falo, gente, negocia com ela. Boa. Tu está contente com a tua administradora? Negocia com ela. Né? Eu não vou perder tempo de elaborar um orçamento para ti entregar para ela e dizer, quero que tu baixa. Não faz sentido. Boa. Conversa. Né? Às vezes está só te usando para... Exatamente, eu vou perder meu tempo, Boa. vou desvalorizar o mercado, né? E não tem necessidade disso, gente. A gente tem trabalho para todo mundo, tem perfil para todos. Cara, não falou faz tudo, sentido Fábio. isso. Falou tudo, exatamente isso. Às vezes só comunicação. Comunicação. Eu tive 2 casos que a pessoa até ficou chateada. Mas eu quero saber se está dentro do mercado. Poxa, né? Ela tá bacana para ti, tá te atendendo bem. Então conversa com ela. Que é isso que tu me falou, nem tudo é preço. Nem tudo é preço. Pô, você tá fazendo serviço bem Nem feito. tudo é preço. Às vezes para e analisa. Olha que bacana, a HB fez uma previsão, uma organização financeira, uma chamadinha de capital baixa por tanto tempo que a gente não precisa pagar R$1.000 por mês de chamada de capital para pintar o prédio. A gente já tem em caixa. Organização. E como deve ser difícil também para a administradora pegar um trabalho mal feito de outro e É horrível. corrigir tudo, né? É horrível. A gente perde muito tempo. A gente teve 2 casos assim, bem recentes. Um condomínio tinha R$300 em caixa, 2 contas de Samar em aberto, um parcelamento atrasado. Falei, gente, o que é isso aqui? Porque Por uma organização mais aí é que eu te feita. digo, a pessoa vê, Fábio, eu quero um orçamento pro meu condomínio é assim, tem tantas unidades. Eu fiz o orçamento, fui lá conhecer, mas eu não sabia da situação que estava. Eu já fiz mais de 8 reuniões nesse condomínio para ajustar. No primeiro 30 dias, a gente conseguiu levantar R$8.000 dentro daquele caixa. Então, Uau! falta de cobrança efetiva, o condomínio, a Deus dará, luz queimada, infiltração, tudo que imagina tinha. Então, assim, é má administração. O que estava sendo pago era muito caro. Né? Era praticamente valores ali não tinha diferente. Não tinha diferença do nosso. Mas era totalmente abandonado. Então Hoje- isso é caro. Hoje a gente pode contar que a principal base de uma administradora de condomínio com nota 5 estrelas seria uma organização orçamentária para Bem manter... feita. Bem feita. Perfeita. Tem que elaborar. Por isso que eu digo, sem tu conhecer o condomínio, não tem como tu elaborar uma previsão bem feita. Porque tu vai esquecer dos detalhes. Né? A gente tem condomínio com gerador de energia. Se eu não vou lá visitar, se eu não vejo, eu não vou prever a manutenção daquilo. E tudo isso influencia também Tudo na... isso influencia no valor. Né? Eu tenho mais essa manutenção para pagar. E precisa ser feita. Não dá para deixar o negócio lá abandonado. Então tem que ter esse cuidado, tem que olhar ele todo. A caixinha toda lá, ver tudo que tem para fazer bem feito. Cara, Mal feito como é já está cheio de importante. gente fazendo e a gente não quer fazer. Olha que importante a escolha. O pessoal não faz nem ideia. Não faz.
Não faz. Vai abrir uma caixa de Pandora na cabeça de muita gente esse podcast. Eu não fazia ideia. Mas eu acredito na evolução, na melhoria contínua. É por isso que eu entrei nesse mercado e acordei todo mundo, né? Em N situações, coisas que não... Evento do síndico. Meu Deus, não existia na nossa cidade. E quando eu comecei lá em 2014, e eu ia nos eventos em Balneário do Secov, o Secov fazia, chamava os síndicos da região. Eu ia e chamava os meus. Na época, 5, 6 que eu tinha, a gente ia em 2 carros e ia tudo para lá. Eu falava, por que não fazer aqui? Eu vou conseguir fazer? Se eles podem, eu também posso. Se o outro pode, eu também posso. Né? Em 2016, eu já consegui fazer o primeiro evento. De lá para cá, a gente não parou mais. Não parou. Então, meu Deus, foi um marco. Não, é sensacional o evento síndico. É um dia para ele, né? Eu digo, não é um dia de palestra, não é um dia de curso, é network, é um dia para descontrair. É para isso que serve esse dia. E é muito bacana. E vou te falar que todo evento de síndico que eu ia do dia do síndico da HB, eu levava uns cartãozinhos lá. Exatamente, o network. Gente, tu vai tava conhecer, lá. Aí tu fazia o sorteiozinho lá, sorteado fulano de tal, do condomínio e tal. Opa, esse eu preciso chegar mais perto. O cartãozinho já tava aqui no bolso. É isso mesmo. Tudo estratégia, tudo é networking. Que foi também a ideia do podcast que a gente foi conversando e falou, Jéssica, cara, esse síndico aqui, condomínio sensacional de network. Meu Deus. E assim a gente vai trazendo conhecimento para todo mundo também, né, Fábio? É isso aí. Eu falo, chega de amadorismo. Boa. Tanto da administradora quanto do síndico. Chega, o mercado não permite mais. Foi aí que surgiu a figura do síndico profissional. O síndico profissional, ele tem tem que ter alguma credencial, alguma coisa assim? Eu tenho curso de síndico profissional, porque ela não é uma profissão regulamentada. Né? Então eu fiz vários. Eu já fui síndica no meu prédio, o primeiro prédio que eu morei, eu fui síndica por 6 anos, 3 mandatos. Né? E dali em diante eu fui estudando e falei, como é que eu vou orientar se eu não sei? Como é que eu vou falar para ele fazer assim se eu não estou ali? Então, não, vamos fazer curso, vamos estudar. Vamos ver como é que vai atuar, como é que atuam os grandes síndicos de grandes centros. Né? Hoje a gente tem um síndico que tem mais de 20 condomínios, que ele é síndico. Temos outro que tem 7, uma síndica que já está com 6, se eu não me engano. E a procura é crescente. Nesse estúdio que eu entreguei agora, foi pego um síndico profissional. Porque a maioria é investidor. Ele está entregando e vai alugar. Então, a figura do síndico ali, profissional, é perfeito naquela comunidade. E ele organizou já a casa, QR Code, para entrar, para tudo, para falar com ele, está lá o QR Code. É sensacional isso aí. É um custo barato, muito barato. Muito melhor do que tu ter aquele assim, eu vou pegar porque ganha um salário mínimo. Meu Deus, esse síndico é caro. Né? Se tu botar o dinheiro sempre na frente do teu negócio, não é bom. Né? O dinheiro é o resultado do nosso trabalho. Com certeza. Ele tem que vir atrás, né? Ele vem junto. E a administradora, ela pode proporcionar esse curso? Pode. A gente traz profissionais. Eu já fiz vários eventos para... A gente fez esses dias até de zelador, né? Junto com esse síndico. A gente já fez curso com bombeiro, curso com garantidora para os síndicos, então, para elevar esse mercado. Que legal. E a gente não fecha, só pode síndico da HB. Não. Né? Tinha uma síndica que sempre ia aos nossos eventos, eu ficava curiosa, eu não conheço a mulher, por que ela sempre vem nos nossos eventos? Depois ela saiu de síndica e nos indicou. Hoje, esse síndico profissional é síndico do condomínio dela, e ela fala, eu sempre ia nos eventos de vocês porque eu queria aprender. Eu era curiosa, eu achava bacana a forma como vocês faziam. Né? Então, se a gente não fecha, não, pode ser um síndico de outra administradora, a gente não vai ficar, tem que vir para cá, tem que vir para... Não. Se ele aprendeu e levou para o condomínio dele, já está valendo. Né? Quantas orientações eu dou, a pessoa me liga, Fábio, o que eu faço? Faz isso, isso e isso. Se eu te ajudei, já está bom. Esse síndico profissional, ele não precisa de uma vinculação, Nem deve. Né? Hoje o Sandro, meu marido, ele é síndico de um condomínio ainda na cidade. Ele era síndico do nosso, ele largou esse ano. Mas assim, a gente até prefere que o síndico não tenha vínculo. Como ele tinha vínculo com a HB. Ideal é que não tenha. A gente já tem o nosso trabalho de bastidor do síndico. Legal. Né? O Sandro, ele já é o síndico dos síndicos. Entendi. Não tem como ele assumir mais um. A gente não pode pensar que é mais uma receita.
Não, a gente abre espaço para outros, procura trabalhar com logística. Esse síndico mora na Santa Terezinha, atua naquela comunidade. Tem síndico lá no Cedrinho, Paquetá, atua naquela comunidade, para ficar mais fácil. Né? Então, a gente não quer o mercado para nós. A gente quer síndicos desenvolvidos, prédios bem administrados e condomínios felizes. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, né? E aí tudo gira, né? Toda a engrenagem gira. Toda a engrenagem gira. E até voltando ali nas assembleias, hoje as nossas assembleias, as ordinárias, né? Sempre tem um lanchinho. A gente vai com o nosso coffee break pronto, organiza antes da assembleia. Sim. Isso deu um up, assim, a pessoa às vezes chega nervosa do trabalho, com fome, cansada, é um assunto polêmico, ou ela não gosta daquele síndico. Verdade. Ela comeu um lanchinho, já tomou dá aquela baixada, uma água, um refri, ela calma, ela desarma, né? Então isso foi um outro diferencial que a HB criou. Nós trouxemos, também não existe ainda, que eu acredito, em outra administradora. E a gente procura acolher todos dessa maneira. Detalhes. Detalhes. Detalhes que fazem a diferença. A gente adora os detalhes. Que legal. Fábio, sensacional o nosso papo. Se eu pudesse, a gente ficava aqui mais horas e horas falando, porque realmente é um assunto que gera dúvida, realmente. E faz o pessoal parar para pensar de, tipo assim, será que eu quero realmente ser síndica do meu prédio? Será que essa responsa é para mim? Sim. Será que essa é a melhor administradora? E aí a gente começa a ter uma percepção de que o condomínio que a gente paga, às vezes sai barato. Que é um argumento que eu também uso com o meu cliente. Mas quero comprar uma casa porque eu não pago condomínio. E a pintura da casa que você vai fazer numa paulada só, quando você tiver? E a limpeza da fossa? E a calha que vai entupir? No final, as despesas são parelhas. A diferença é que com uma administradora você não se incomoda com nada. E às vezes a barganha nossa é muito maior. Porque como a gente tem X condomínios, quando a gente vai limpar a fossa, a gente fala, a gente tem tantos condomínios. Quanto que tu vai fazer para nós o metro cúbico? Boa. Se tu vai fazer da tua casa ou tu tem um condomínio só que não tem uma administradora, o valor é bem mais alto. Exatamente. A nossa barganha é muito maior, né? Exatamente. Muito interessante. Fábio, muito obrigada por ter topado o podcast. Foi sensacional. Um prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Jéssica. Valeu, gente. Te vejo no próximo episódio.